Alguma vez você já fingiu estar louca para pegar os mentirosos? Eu sim. Durante 2 anos completos fingi ter Alzheimer para descobrir até onde meus filhos iriam pelo meu dinheiro. A resposta me deixou gelada, até me declarar morta em vida. Meu nome é Helena Aparecida Santos Silva. Tenho 83 anos e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, desde que me casei com Roberto há 58 anos. Sou viúva há 12 anos e mãe de 3 filhos, Aparecida de 55 anos, Conceição de 52 e Antônio de 48. Também sou avó de 7 netos que raramente me visitavam até eu começar minha atuação. Tudo começou numa terça-feira de dezembro de 2023, no escritório do Dr. Silva, quando estava voltando do banheiro e ouvi meu nome sair da boca da Aparecida com um desprezo que jamais vou esquecer. Nossa mãe já morreu para nós, doutor. Ela tem Alzheimer, nem sequer vai saber o que está acontecendo com suas propriedades. Fiquei paralisada atrás daquela porta de madeira. O café frio que segurava em minhas mãos trêmulas ameaçava derramar. 83 anos havia dedicado minha vida inteira para criar esses 3 filhos. Os havia alimentado com feijão e farinha quando Roberto nos abandonou por uma mulher mais nova. Havia trabalhado dupla jornada limpando casas e passando roupa alheia para pagar seus estudos. Havia vendido até meus brincos de ouro para dar dinheiro quando seus negócios iam mal. E ali estavam, a poucos metros de mim, planejando roubar minha herança de 950 reais. Dinheiro que havia poupado centavo por centavo, trabalhando até os 78 anos, vivendo com o mínimo, comendo uma vez por dia para deixar algo quando me fosse. Mas o que meus queridos filhos não sabiam é que eu não tenho Alzheimer. Nunca tive. Minha suposta doença era uma atuação que havia começado 2 anos antes, quando comecei a suspeitar que algo estranho estava acontecendo com eles. Como descobri que estavam tramando algo? Fácil. Quando seus filhos param de pedir dinheiro emprestado e começam a perguntar sobre seus documentos importantes, algo está acontecendo. Quando o filho que nunca te visitava começa a aparecer toda semana perguntando sobre seu testamento, definitivamente algo está acontecendo. Então decidi me fazer de louca. Comecei devagar, esquecendo nomes de vez em quando, confundindo datas, perdendo as chaves. Nada dramático, apenas o suficiente para que eles começassem a murmurar entre si sobre minha deterioração. E funcionou perfeitamente. Começaram a falar na minha frente como se eu fosse um móvel, discutiam abertamente sobre o problema da mamãe e como resolver antes que piorasse. Naquele momento, atrás daquela porta, algo se quebrou dentro de mim. Não foi apenas o coração, foi algo mais profundo. A mãe, que havia sido durante 83 anos, morreu naquele corredor. O que nasceu em seu lugar foi algo mais frio, mais calculista. Alguém que sabia exatamente como usar sua própria loucura para destruir os traidores. Era a voz de Conceição, minha filha do meio, quando perguntou: "Tem certeza de que ela não vai lembrar de nada?" Essa pergunta partiu minha alma porque trazia implícita uma verdade terrível. Já haviam decidido que eu era um estorvo. Antônio, meu filho mais novo, respondeu com uma risada que soou como vidros se quebrando. Claro que não vai lembrar. Vejam como ela fica quando assiste às novelas. Acha que os personagens são reais. Já está muito mal, doutor. O doutor Silva, esse homem que havia cuidado dos assuntos legais da nossa família durante 15 anos, pigarreou. "Bem, se vocês assinarem estes documentos certificando que a senhora Helena já não tem capacidade mental, podemos proceder com a interdição. Uma vez que o juiz declare a incapacidade, vocês terão controle total sobre seus bens." Interdição. Incapacidade. Essas palavras caíram sobre mim como marteladas. Em termos legais, estavam me matando, estavam me apagando do mundo dos vivos sem que eu tivesse morrido. Voltei ao escritório fingindo que havia estado no banheiro todo esse tempo. Os vi ali sentados, meus 3 filhos com caras de preocupação falsa, falando comigo com aquela voz condescendente que se usa com crianças pequenas ou idosos que consideram incapazes. "Mãe", me disse Aparecida, "só precisamos que você assine estes papeizinhos para proteger seu dinheiro." Papeizinhos. Chamava de papeizinhos os documentos que me tirariam tudo o que havia trabalhado durante 83 anos. Assinei com mão trêmula, não porque estivesse confusa, mas porque estava tremendo de raiva contida. Naquela noite, quando cheguei em casa no bairro Savassi, sentei na minha cozinha com uma xícara de chá de camomila e refleti sobre o que havia escutado. Meus filhos não apenas queriam roubar meu dinheiro, já tinham todo um plano legal para fazê-lo.
haviam transformado meu amor maternal em minha maior vulnerabilidade. Mas havia algo que eles não sabiam. Durante 35 anos, trabalhei como secretária executiva no escritório contábil Santos e Associados, no centro de Belo Horizonte. Não era apenas uma secretária que servia café e atendia telefones. Era a pessoa que cuidava das finanças de empresas médias, que conhecia cada canto da lei fiscal brasileira e que sabia detectar irregularidades a quilômetros de distância. Depois que Roberto nos abandonou, tive que me tornar especialista em direito sucessório para proteger meus bens e os dos meus filhos. Estudei cada artigo, cada jurisprudência, cada processo legal relacionado com heranças, testamentos e interdições. O que meus filhos estavam tentando fazer comigo não era apenas imoral, era tecnicamente complexo, e eu conhecia cada passo que teriam que dar. Também havia sido muito boa para atuar desde jovem. No colégio, participei de todos os festivais do Dia das Mães, representando mães abnegadas que sacrificavam tudo pelos filhos. Que ironia tão perfeita que agora teria que usar essas mesmas habilidades para me defender dos filhos pelos quais havia sacrificado tudo. Minha rotina diária era perfeita para manter a fachada. Levantava às 6 da manhã, regava minhas plantas de gerânio e buganvília, tomava café com ovos mexidos e pão caseiro e sentava para ver as notícias matinais. Às 10 chegava Socorro Pereira, minha empregada doméstica, que também trabalhava como auxiliar de enfermagem meio período. Socorro era a única pessoa na minha vida que começava a suspeitar que algo não batia com o meu suposto Alzheimer. Senhora Helena, me dizia enquanto me ajudava com a limpeza. A senhora está mais lúcida que muitos jovens que conheço. Tem certeza de que o médico diagnosticou direito? Eu sorria com minha melhor cara de vovó despistada. Ah, Socorro. Às vezes me sinto bem, mas outras vezes não sei nem que dia é. O médico diz que assim é essa doença do esquecimento. A verdade é que havia escolhido o Alzheimer como minha máscara, porque é uma doença que vem e vai. Você pode ter momentos de lucidez perfeita e momentos de confusão total. Era a cobertura perfeita para uma mulher que precisava estar alerta, mas parecer perdida. Meus filhos haviam começado a me visitar mais seguido depois que contei sobre meu diagnóstico falso. Aparecida aparecia nas quartas depois do trabalho, sempre perguntando sobre meus documentos importantes. Conceição chegava aos sábados com seus filhos, mas passava mais tempo bisbilhotando em meus armários que conversando comigo. Antônio, o mais novo, havia se tornado super atencioso, oferecendo-se para me ajudar com minhas finanças porque, segundo ele, eu estava muito confusa com os números. Que engraçados. Eu, que havia cuidado das finanças de empresas de milhões de reais durante décadas, confusa com meus próprios números, mas interpretava meu papel perfeitamente. Fingia não lembrar onde havia posto meus papéis. Atuava como se não entendesse conversas complicadas. Me fazia de quem não sabia usar o celular quando eles estavam por perto. Tudo enquanto mantinha minha vida real em segredo. Continuava cuidando dos meus investimentos pela internet, monitorava minhas contas bancárias e até havia começado a gravar conversas com um aplicativo que instalei no meu telefone. Não por acaso, havia trabalhado com empresários desonestos durante décadas. Sabia que sempre é preciso ter provas. Minha casa havia se tornado um teatro onde eu era a protagonista de uma peça muito específica, a da mãe vulnerável que precisa de proteção. Enquanto isso, meus filhos eram os atores coadjuvantes interpretando o papel dos filhos preocupados. Mas naquele dia, no escritório do doutor, descobri que todos estávamos atuando. A diferença era que eu sabia que era uma atuação, e eles acreditavam que seu amor filial era real. Se você também teve que se defender de quem menos esperava, comente esta frase. Eu também mereço respeito. Curta este vídeo se acredita que todos merecemos dignidade independente da idade. E se inscreva no canal porque esta história está apenas começando. E você precisa ouvir como uma mulher de 83 anos derrotou 3 golpistas que acabaram sendo seus próprios filhos. Deixe-me contar quem eu era antes de me tornar a mulher que sou agora. Meu nome completo é Helena Aparecida Santos Silva. Nasci em 1941 numa pequena cidade de Minas Gerais chamada Ouro Preto, filha de Antônia Santos Oliveira e Sebastião Santos Lopes, um homem que trabalhava de sol a sol nas minas de ferro, e uma mulher que sabia fazer milagres com R$3 e um punhado de feijão.
Cresci numa casa de barro batido com chão de terra batida, onde aprendi que cada centavo valia ouro e que o trabalho honesto era a única coisa que podia te tirar para frente nesta vida. Minha mãe Antônia me ensinou a ler e escrever antes dos 5 anos, sentada na cozinha enfumaçada à luz de uma vela de sebo, enquanto meu pai, Sebastião, me mostrava como fazer as contas da pequena venda de secos e molhados que tínhamos anexa à casa. Era uma venda pequenina onde vendíamos desde feijão e açúcar até velas benzidas e santinhos. Ali aprendi minhas primeiras lições sobre números, sobre como as pessoas mentem quando devem dinheiro e sobre a importância de manter registros exatos de tudo. Meu pai me dizia: Heleninha, os números não mentem, mas as pessoas sim. Sempre confie mais no que você escreve do que no que te dizem. Quando completei 15 anos, meu pai adoeceu dos pulmões por tanto pó de ferro. Os médicos de Belo Horizonte disseram que precisava operar, mas custava uma fortuna que não tínhamos. Foi então que tomei a decisão mais importante da minha vida. Vim trabalhar na cidade para pagar a cirurgia do meu pai. Cheguei a Belo Horizonte em 1956 com uma mala de papelão, R$ 20 no bolso e o endereço de uma prima distante, que trabalhava numa casa de ricos no Savassi. Minha prima Dolores Ferreira me conseguiu trabalho como empregada na casa da família Santana, uma família de posses que tinha fábricas de tecidos. Seu Aurélio Santana era um homem mais velho, viúvo, que morava com sua irmã solteira, Dona Esperança Santana de Ruiz. Eles foram as primeiras pessoas que notaram que eu tinha facilidade com números. Enquanto as outras moças ficavam na cozinha ou limpando, eu terminava rápido meu serviço e ficava arrumando os papéis do escritório do seu Aurélio. Um dia, seu Aurélio me encontrou revisando seus livros de contabilidade. Em vez de me repreender, perguntou: Entende o que está vendo aí, menina? Disse que sim, que via erros nas somas e que faltavam alguns comprovantes. Ficou quieto um momento e depois pediu para eu mostrar onde estavam os erros. Encontrei 7 erros diferentes em seus livros. Seu Aurélio percebeu que seu contador estava roubando há meses. Esse dia mudou minha vida. Seu Aurélio me disse: Helena, você tem um talento que não deve desperdiçar. Vou pagar para você estudar contabilidade à noite e de dia vai trabalhar comigo, aprendendo o negócio de verdade. Assim foi como aos 16 anos comecei a estudar contabilidade na escola noturna Tiradentes, enquanto trabalhava de dia nos escritórios do seu Aurélio. Não era fácil. Saía do trabalho às 6 da tarde, corria para a escola que começava às 7, estudava até às 11 da noite e depois chegava na casa da minha prima Dolores para fazer lição até às 2 da madrugada. Os fins de semana viajava para Ouro Preto para ver meus pais e levar dinheiro para os remédios do meu pai. Foram anos duros, mas também anos onde descobri que tinha uma mente privilegiada para números e para detectar quando alguém estava tentando enganar outra pessoa. Em 1959, quando tinha 18 anos, conheci Roberto Mendoza Chaves num baile do bairro. Era um homem bonito, com bigode bem cuidado e terno sempre passado, que trabalhava como supervisor numa fábrica de sapatos. Me apaixonei perdidamente por ele. Me cortejou durante 8 meses, vindo me buscar na casa da Dona Esperança aos domingos depois da missa. Nos casamos no dia 15 de maio de 1960, na Igreja do Carmo, com uma festa pequena, mas alegre, no quintal da casa dos meus pais em Ouro Preto. Eu tinha 19 anos e achava que havia encontrado o homem perfeito. Seu Aurélio me deu de presente de casamento um apartamento pequeno no Savassi e um emprego como contadora júnior na sua empresa. Os primeiros anos de casamento foram os mais felizes da minha vida. Roberto era carinhoso, trabalhador e me apoiava nos estudos. Em 1963 nasceu Aparecida, minha primeira filha, que chegou como uma bênção depois de 2 abortos espontâneos que quase me mataram de tristeza. Conceição nasceu em 1966 e Antônio em 1970. 3 filhos lindos que se tornaram o centro do meu universo. Mas as coisas começaram a mudar quando Roberto começou a beber mais da conta. No início era só nos fins de semana, depois se tornou diário. Chegava em casa cheirando a álcool e perfume barato. Eu tentava me convencer de que eram imaginações minhas, que o estresse do trabalho o deixava mal. A verdade me caiu como balde de água fria em 1978, quando Antônio tinha 8 anos. Cheguei cedo do trabalho porque havia ficado doente do estômago e encontrei Roberto na nossa cama com Estela Ruiz, a secretária do seu escritório. Uma mulher 15 anos mais nova que eu,
sem estrias, sem cabelos grisalhos, sem as marcas que deixam 3 gravidezes e anos de sacrifício. Não fiz escândalo, não gritei, nem chorei na frente dele. Simplesmente disse para se vestirem e saírem da minha casa. Naquela mesma noite, quando meus filhos chegaram da escola, disse que o pai havia viajado a trabalho e que não sabíamos quando voltaria. Roberto voltou 3 dias depois pedindo perdão, chorando, jurando que havia sido uma loucura passageira. Meus filhos o receberam com alegria, mas eu já havia tomado minha decisão. Disse que podia ficar por causa deles, mas que nosso casamento havia terminado. Dormiria no quarto de hóspedes e manteríamos as aparências pelo bem das crianças, mas entre nós tudo havia morrido. Assim vivemos durante mais 2 anos, como estranhos sob o mesmo teto. Eu trabalhava, criava meus filhos, cuidava da casa, e ele fingia ser o pai de família modelo. Até que em 1980 chegou em casa e me anunciou que ia embora definitivamente com Estela. Não posso mais fingir que te amo, Helena, me disse. Com ela sou feliz de verdade, respondi. Perfeito, Roberto. Sempre soube que você não tinha caráter para uma mulher como eu. Com ela vai ser feliz até aparecer outra mais nova. Assinamos o divórcio em janeiro de 1981. Ele levou suas roupas e os móveis da sala. Eu fiquei com a casa, as crianças, as dívidas e um coração que havia aprendido a ser de pedra quando necessário. Criar 3 filhos sozinha nos anos 80 não era fácil. Aparecida tinha 17 anos e estava no colegial. Conceição tinha 14 e Antônio apenas 10. O dinheiro que ganhava como contadora na empresa do seu Aurélio não dava para tudo, então tive que procurar trabalhos extras. À noite fazia costuras para as senhoras do bairro, nos fins de semana vendia pastéis na esquina de casa e todo dezembro fazia e vendia enfeites de Natal para as festas. Minhas mãos sempre estavam ocupadas, minha mente sempre calculando como esticar cada real para que desse. Aparecida, sendo a mais velha, teve que ajudar muito com os irmãos. Às vezes acho que roubei parte da sua juventude ao fazê-la responsável por Conceição e Antônio enquanto eu trabalhava. Mas era o único jeito de conseguirmos sair adiante. Conceição era mais rebelde, sempre reclamando de tudo, querendo as coisas que tinham suas colegas de escola, cujos pais não as haviam abandonado. Antônio, meu bebê, era o mais tranquilo. Se adaptou rápido à ausência do pai, talvez porque era o mais novo quando Roberto foi embora. Mas eu notava que às vezes ficava olhando pela janela, como esperando que seu pai voltasse. Os anos passaram. Consegui que os 3 terminassem o colegial. Aparecida estudou secretariado executivo, Conceição estudou para professora e Antônio se formou técnico em eletrônica. Me sentia orgulhosa de tê-los tirado adiante sozinha, de ter dado uma profissão para cada um. Quando se casaram e tiveram seus próprios filhos, achei que havia cumprido minha missão na vida. Pensei que agora viriam os anos dourados, onde poderia aproveitar meus netos e receber o carinho e respeito que havia conquistado com tanto sacrifício. Mas a vida tinha outros planos para mim. Se você também teve que ser mais forte do que acreditava ser possível, comente aqui. Eu também encontrei forças que não sabia que tinha. Sua história pode inspirar outra mulher que está passando por algo parecido. O que meus filhos nunca souberam é que depois do divórcio, eu não fiquei chorando como vítima abandonada. Me tornei uma mulher de negócios. Com os conhecimentos que havia aprendido trabalhando com seu Aurélio e a necessidade de sair adiante sozinha com 3 filhos, decidi que tinha que ser mais inteligente que a própria vida. Em 1985, abri meu próprio escritório contábil numa sala pequena da Rua da Bahia, no centro de Belo Horizonte. Se chamava Serviços Contábeis Santos e comecei atendendo comerciantes do mercado, pequenos restaurantes e oficinas mecânicas. Gente trabalhadora que precisava de alguém honesto para cuidar de seus números. Pouco a pouco fui crescendo. Para 1990, já tinha contratos com empresas médias de construção e manufatureiras. Descobri que tinha um talento especial para detectar fraudes internas, funcionários que roubavam, sócios que escondiam lucros, fornecedores que inflacionavam faturas. As empresas começaram a me procurar especificamente para isso. Minha reputação cresceu tanto que cheguei a trabalhar com investigadores privados e até com autoridades fiscais como perita contábil em casos de sonegação. Aprendi a ler nas entrelinhas, a detectar mentiras nos números, a seguir o rastro do dinheiro como um cão farejador segue um cheiro.
todo esse conhecimento guardei como um segredo. Para meus filhos, eu continuava sendo a mãe que fazia feijoada aos domingos e que sempre tinha dinheiro para ajudá-los quando seus negócios iam mal. Nunca disse quanto ganhava realmente. Nunca mostrei meus sucessos profissionais. Achei que era melhor que me vissem como a mãe abnegada e não como a empresária bem-sucedida. Esse foi meu primeiro erro, me subestimar e permitir que eles também me subestimassem. Para 1995, quando Antônio completou 25 anos, eu já havia poupado mais de R$300 mil. Tinha minha casa paga, um escritório próspero e uma carteira de clientes que me respeitavam. Mas para meus filhos, eu continuava sendo a pobre viúva que vivia do que eles davam quando podiam. Aparecida havia se casado com Raul Sanches, um homem que trabalhava numa empresa de seguros. Tinham 2 filhos, Andréa, de 15 anos, e Rubens, de 12. Conceição se casou com Javier Moraes, um professor de ensino médio, e tinham 3 filhos, Patrícia, de 18, Miguel, de 16 e Sofia, de 13. Antônio se casou com Teresa Jimenez, uma enfermeira, e tinham 2 filhas, Valéria, de 10 e Cristina, de 8. Todos viviam suas vidas, tinham seus problemas de dinheiro como qualquer família de classe média, e eu sempre estava ali para ajudar. Quando Raul ficou desempregado, emprestei R$15 mil para ele montar um negócio de autopeças. Quando Javier precisou de dinheiro para a cirurgia da Patrícia, paguei os R$25 mil do hospital sem dizer nada. Quando Teresa teve complicações no parto da Cristina, cobri todas as despesas médicas. Nunca pedi que me pagassem de volta. Para mim isso era o que faz uma mãe. Estar ali quando seus filhos precisam. Mas agora percebo que ao fazer isso sem limites, sem pedir nada em troca, os acostumei a me ver como um banco que nunca se esgotava e nunca cobrava juros. O primeiro sinal de que algo andava errado chegou em 2010, quando completei 69 anos. Aparecida veio me visitar com uma proposta estranha. Mãe, você já está grande para ficar cuidando do seu dinheiro sozinha. Por que não deixa o Raul e eu te ajudarmos com suas contas? Poderíamos ser seus procuradores só por precaução. Disse que me sentia perfeitamente capaz de cuidar dos meus próprios assuntos. Obrigada. Sua resposta me estranhou. Mas mãe, na sua idade qualquer coisa pode acontecer. Um derrame, um acidente, uma doença que tire sua memória. É melhor estar preparados. Por que uma mulher de 40 anos está pensando que sua mãe de 69 pode ter problemas de memória? Essa pergunta ficou gravada na minha mente. 2 meses depois, Conceição chegou com uma conversa parecida. Mamãe, minha comadre, Esperança me contou que a sogra dela tem Alzheimer e agora a família está batalhando porque a senhora nunca organizou seus papéis. Você deveria fazer um testamento e nos dar procuração por precaução. Por precaução do quê? Perguntei. Ora, por precaução de você ficar doente ou senil como muitas velhinhas. Velhinhas senes. Essa frase me doeu mais que qualquer golpe físico. Minha própria filha, a quem havia criado, educado e apoiado durante 44 anos, já estava me vendo como uma velhinha senil em potencial. Antônio foi mais sutil. Num domingo que veio almoçar, enquanto eu servia a feijoada que tanto gostava, me disse: Mãe, você tem todos os seus documentos importantes em ordem? Porque a Teresa diz que você deveria ter uma pasta com tudo organizado para que nós saibamos o que tem e onde está. Perguntei para que precisavam saber o que tenho e onde está. Não é por nada de ruim, mãe. É para cuidar de você, para saber como ajudar se algo acontecer. 3 filhos, 3 conversas parecidas em menos de 6 meses, todos preocupados com meu dinheiro e minhas propriedades, mas nenhum perguntando como me sentia, que planos tinha, do que realmente precisava. Foi então que comecei a prestar atenção de outra maneira. Quando vinham me visitar, notava que seus olhos sempre procuravam meus papéis na escrivaninha, que faziam perguntas muito específicas sobre meus investimentos, que se ofereciam constantemente para me ajudar com trâmites que eu podia fazer perfeitamente sozinha. Um dia, Conceição veio com seus filhos, e enquanto eu preparava chocolate quente na cozinha, a escutei falando com Patrícia na sala. Filha, quando sua avó não puder mais cuidar de si mesma, esta casa vai ser para nós. Aqui poderiam morar você e Miguel quando se casarem. Já estavam dividindo minha herança enquanto eu continuava viva e completamente capaz. Naquela noite, fiquei acordada até muito tarde,
repassando os últimos meses na minha mente. Percebi que o tratamento dos meus filhos comigo havia mudado gradualmente. Já não me consultavam decisões importantes de suas vidas, como costumavam fazer. Já não pediam conselhos sobre seus trabalhos ou seus casamentos. Em vez disso, me falavam com aquela condescendência que se usa com crianças ou com idosos que se consideram incapazes. Me falavam mais alto, como se fosse surda. Me explicavam coisas óbvias, como se fosse burra. E sempre terminavam suas visitas perguntando sobre meus papéis, minhas contas, minhas propriedades. Decidi fazer um teste. Na próxima vez que a Aparecida veio, mencionei casualmente que estava pensando em vender uma pequena propriedade que tinha em Nova Lima e usar esse dinheiro para fazer uma viagem à Europa que sempre havia sonhado. Sua reação foi imediata e reveladora. Ai, mãe, para que quer viajar na sua idade? Melhor guarde esse dinheiro para qualquer emergência médica que possa ter. Ou melhor ainda, invista para que herdem seus netos. Herdem meus netos. Eu tinha 70 anos e estava perfeitamente saudável. Por que estava falando de heranças como se eu fosse morrer amanhã? Então decidi fazer outro teste mais específico. Disse aos meus 3 filhos que havia ido ao médico e que tinham encontrado umas manchinhas no cérebro, que poderiam ser princípios de demência senil. Era mentira, claro. Eu estava perfeitamente bem, mas queria ver como reagiriam. A resposta foi assustadora. Em vez de se preocuparem com minha saúde, se preocuparam com minhas finanças. Aparecida imediatamente, me perguntou se já havia falado com um advogado sobre minhas propriedades. Conceição quis saber se havia pensado em fazer um fideicomisso. Antônio sugeriu que seria bom se eles tivessem acesso às minhas contas bancárias, por precaução de eu esquecer de pagar algo importante. Nenhum me perguntou como me sentia. Nenhum se ofereceu para me acompanhar em mais consultas médicas. Nenhum me abraçou e disse que íamos enfrentar isso juntos. Sua primeira e única preocupação foi garantir que meus bens estivessem protegidos, ou seja, que eles tivessem controle sobre meus bens. Foi ali que entendi completamente o que estava acontecendo. Meus filhos já não me viam como sua mãe, me viam como uma herança viva, como um obstáculo temporário entre eles e o dinheiro que achavam merecer por serem meus descendentes. Essa revelação me mudou para sempre. A mulher que havia sacrificado sua juventude, seu casamento, seu conforto e seus sonhos pelos filhos, descobriu que para eles já não era uma pessoa. Era uma conta bancária com pernas, um obstáculo temporário entre eles e o que consideravam sua herança legítima. Decidi então começar a documentar tudo. Comprei um gravador pequeno e comecei a gravar nossas conversas. Instalei um aplicativo no meu telefone para gravar chamadas. Comecei a tirar fotos dos documentos que eles revisavam quando achavam que eu não os via. Também comecei a investigar suas situações financeiras reais. Como contadora, tinha contatos em bancos e repartições públicas. Descobri que Aparecida e Raul tinham dívidas de mais de R$80 mil em cartões de crédito. Conceição havia pedido um empréstimo para a papelaria que queria montar e não estava indo bem. Antônio havia investido num esquema de pirâmide que lhe custou suas economias. Os 3 estavam com problemas econômicos sérios, mas nenhum me havia contado. Preferiam me fazer acreditar que tudo estava bem, enquanto planejavam em segredo como obter controle sobre meu dinheiro. A gota d'água chegou em dezembro de 2020. Durante as festas de fim de ano, havíamos decidido comemorar na minha casa. Como sempre, toda a família estava lá. Meus 3 filhos, seus cônjuges, meus 7 netos. Era uma cena perfeita de união familiar. Depois do jantar, enquanto eu recolhia na cozinha, ouvi vozes no escritório. Me aproximei silenciosamente e vi Aparecida, Conceição e Antônio revisando meus papéis na escrivaninha. Não estavam procurando nada em particular. Simplesmente estavam fazendo inventário do que eu tinha. Esta apólice de seguro de vida é de 200. R$0,00, dizia Conceição. E olhem, ela tem 3 propriedades além desta casa. Nossa mãe tem mais dinheiro do que pensávamos. O problema, respondia Antônio, é que enquanto estiver completamente lúcida, não podemos fazer nada. Precisamos que ela tenha algum problema de saúde que justifique nós tomarmos controle. Aparecida, minha filha mais velha, minha primogênita, a que havia carregado no colo quando era bebê, disse então algo que congelou meu sangue, pois teremos que esperar ela ficar doente de verdade, ou encontrar um jeito de provar que já não está capacitada para cuidar de suas coisas. Saí dali em silêncio e voltei para a cozinha. Terminei de lavar a louça com mãos que tremiam de indignação.
Quando voltaram para a sala, fingindo que nada havia acontecido, os despedi com beijos e abraços como sempre. Mas por dentro, algo havia morrido definitivamente. Naquela noite, sozinha na minha casa, tomei a decisão mais importante dos meus últimos anos. Se meus filhos precisavam que eu fosse uma velhinha senil e incapacitada para justificar me roubar, então isso era exatamente o que eu ia dar a eles. Mas não para facilitar o roubo, e sim para armar a armadilha perfeita. A decisão de fingir demência não a tomei de qualquer jeito. Passei semanas pesquisando sobre Alzheimer, lendo depoimentos de famílias que haviam passado por isso, estudando os sintomas, as progressões, as reações típicas dos pacientes e suas famílias. Se ia atuar essa doença, tinha que fazer de forma convincente. Também consultei com meu médico de toda a vida, Dr. Armando Castelo Pereira. Expliquei minha situação sem entrar em detalhes comprometedores. Doutor, acho que meus filhos estão preocupados demais com minha saúde mental. Querem que eu faça exames para descartar demência. O Dr. Castelo me conhecia há 20 anos. Sabia perfeitamente que eu estava em plenas faculdades mentais. Senhora Helena, me disse, você está mais lúcida que pessoas da metade da sua idade. Se quiser, podemos fazer os exames para tranquilizar sua família, mas garanto que não vamos encontrar nada anormal. Perfeito. Isso me dava uma vantagem. Tinha um médico que podia testemunhar sobre meu verdadeiro estado mental quando fosse necessário. O primeiro sintoma que decidi mostrar foi a repetição de perguntas. Comecei perguntando 3 ou 4 vezes a mesma coisa durante as visitas dos meus filhos. Que horas você disse que vinha amanhã? Como está sua menina na escola? Já pagou o financiamento do carro? As mesmas perguntas a cada 20 minutos. A reação de Aparecida foi imediata. Ai, mãe, já me perguntou isso há pouquinho. Lembra que já te respondi? Eu fazia cara de confusão genuína. Te perguntei isso, não me lembro. Me desculpa, filha. O segundo sintoma foi perder objetos cotidianos e culpar outros por tê-los tirado do lugar. Quem mexeu nos meus óculos? Eu deixei aqui na mesa. Conceição, você pegou minha carteira? Não encontro em lugar nenhum. Antônio, onde você pôs as chaves de casa? O terceiro sintoma foi confundir datas e eventos. Um dia disse para Conceição que havia ido à missa com o pai dela no domingo passado. Conceição ficou gelada. Mãe, meu pai morreu há 3 anos. Eu fingi estar completamente surpresa. Como assim morreu? Se acabei de vê-lo ontem no jardim regando as plantas. Foi uma atuação cruel, admito, mas funcionou perfeitamente. Conceição saiu da minha casa chorando e naquela mesma tarde recebi ligações de Aparecida e Antônio me perguntando como estava me sentindo. Durante os 6 meses seguintes, escalei gradualmente meus sintomas. Comecei a confundir os nomes dos meus netos, a esquecer datas importantes como aniversários, a repetir histórias da minha juventude como se tivessem acontecido ontem. Também comecei a ter dificuldades aparentes com tarefas que antes fazia automaticamente, como usar o micro-ondas ou lembrar como chegar a lugares conhecidos. Mas o mais importante, comecei a mostrar confusão com dinheiro. Um dia liguei para Antônio chorando. Meu filho, fui ao banco e não entendi nada do que a moça me explicou. Você pode ir comigo da próxima vez para me ajudar? Outra vez disse para a Aparecida. Filha, acho que alguém está tirando dinheiro da minha conta. Os números não batem, mas já não entendo bem como ler os extratos. E para a Conceição. Minha menina, ontem quis pagar a luz, mas não lembrei como fazer o depósito. Você pode me ensinar? Era exatamente o que eles estavam esperando. Seus olhos se iluminaram com cada uma dessas confissões de incapacidade. Finalmente, sua mãe estava admitindo que já não podia cuidar dos próprios assuntos. A transformação no tratamento deles comigo foi imediata e reveladora. Pararam de me consultar sobre suas vidas e começaram a me tratar como criança grande. Me falavam mais alto e mais devagar. Me explicavam coisas óbvias. Se ofereciam constantemente para me ajudar, com trâmites que, segundo eles, já eram complicados demais para mim. Mas, principalmente, começaram a fazer perguntas muito específicas sobre minhas finanças. Mãe, onde você guarda todos os seus documentos importantes? Tem algum seguro de vida que não saibamos? Quanto tem poupado exatamente? Já pensou em fazer testamento? Se você também já sentiu que sua família te vê diferente por causa da sua idade, comente. Meu valor não depende dos meus anos. Pode ser que sua experiência ajude alguém mais a entender o que está vivendo. Um dia, Aparecida chegou com uma pasta cheia de papéis.
Mãe, trouxe estes formulários para você assinar. São para proteger seu dinheiro caso sua doença piore. Revisei cuidadosamente quando ela não estava olhando. Eram documentos para estabelecer um fideicomisso, onde ela, Conceição e Antônio seriam os administradores de todos os meus bens. Basicamente, estariam me tirando o controle legal do meu próprio dinheiro enquanto eu continuasse viva. Para que são estes papéis, minha filha? Perguntei com minha melhor voz de vovó confusa. São para sua proteção, mãe. Assim, se algum dia você não puder tomar decisões sobre seu dinheiro, nós poderemos ajudar sem problemas legais. Proteção ou roubo legalizado. Assinei os documentos com mão trêmula. Não por demência, mas por raiva contida. Mas antes de assinar, havia feito cópias de tudo e as havia guardado num cofre que meus filhos não sabiam que existia. Também havia começado a gravar todas nossas conversas com um aplicativo no meu telefone. Tinha horas de áudio onde eles falavam sobre meu deterioro mental, sobre a necessidade de tomar controle das minhas finanças, sobre o que fariam com meu dinheiro quando tivessem poder legal sobre ele. O dia que mais me doeu foi quando escutei uma conversa telefônica entre Aparecida e Conceição. Eu estava fingindo uma soneca no meu quarto, mas tinha a porta entreaberta e elas estavam falando na sala. Já assinou todos os papéis, dizia Aparecida. Assim que o médico confirmar que tem demência senil, podemos iniciar o processo de interdição. Tem certeza de que vai funcionar? Perguntava Conceição. Claro que sim. Tem que ver como ela está. Ontem me perguntou 5 vezes como se chamava meu filho e semana passada quis sair de camisola para a rua porque pensou que tinha que ir trabalhar. Era verdade. Havia feito essas 2 coisas como parte da minha atuação. Mas escutar minha própria filha falando do meu deterioro com essa mistura de pena falsa e satisfação real quebrou algo dentro de mim que nunca mais se consertou. E depois o que vem? Insistia Conceição. Depois vendemos a casa, liquidamos os investimentos e dividimos tudo. Ela pode ir morar num asilo desses bonitos onde cuidam bem dos velhinhos. Vai estar melhor cuidada que aqui. Um asilo. Já tinham planejado me mandar para um asilo depois de roubar tudo que havia trabalhado durante 83 anos. Não te dá pena, Aparecida? Quer dizer, é nossa mãe. A resposta da minha filha mais velha vai me gelar o sangue até o dia que eu morrer. Conceição, nossa mãe já morreu. O que resta é uma casca vazia que não se lembra nem dos nossos nomes. É melhor para todos que isso se resolva rápido, antes que gaste todo o dinheiro em bobagens ou tire de algum golpista. Uma casca vazia. Minha própria filha me havia chamado de casca vazia. Naquela noite chorei pela primeira vez em meses. Não de tristeza, mas de uma raiva tão pura e cristalina que me deu uma claridade mental que nunca havia tido. Já não ia fingir demência só para descobrir seus planos. Agora ia fingir demência para destruí-los completamente. Se queriam uma mãe morta em vida, ia dar exatamente isso. Mas no dia que menos esperassem, essa mãe morta ia se levantar da tumba para ajustar contas. Socorro, minha empregada doméstica, foi a primeira a perceber que algo não batia. Senhora Helena, me disse um dia enquanto limpava a cozinha. Eu cuidei da minha avó quando tinha Alzheimer de verdade. E você não se comporta como alguém que tem essa doença. Fiquei imóvel. Havia descoberto minha atuação? O que quer dizer, Socorro? Alguém com Alzheimer não pode controlar seus sintomas, não pode decidir quando está confusa e quando não. Mas você está confusa só quando seus filhos vêm visitar. Quando está comigo, está perfeitamente normal. Socorro havia sido empregada doméstica durante 30 anos. Havia trabalhado com muitas famílias. Havia visto muitas situações. Tinha instinto para detectar quando algo não era o que parecia. O que você faria? Perguntei cuidadosamente. Se descobrisse que as pessoas que mais ama no mundo querem te ver morta. Socorro parou de limpar e me olhou diretamente nos olhos. Eu faria eles pagarem por isso, senhora. E se você precisar de ajuda para fazer isso, pode contar comigo. Naquele momento, soube que já não estava sozinha nesta guerra. Tinha uma aliada, alguém que podia ser meus olhos e ouvidos quando eu não estivesse presente. Com Socorro como minha aliada secreta, comecei a fase mais delicada do meu plano. Tomar controle da situação sem que meus filhos percebessem. Era como jogar xadrez, mas as peças eram as vidas das pessoas que uma vez mais amei no mundo. O primeiro que fizemos foi estabelecer um sistema de comunicação secreto. Comprei um celular para Socorro e ensinei a usar o WhatsApp. Para meus filhos, ela continuava sendo a empregada doméstica simples que mal sabia ler. Na realidade, Socorro havia terminado o ensino médio e tinha certificação como auxiliar de enfermagem.
Vamos chamar isso de Operação Dignidade, disse enquanto explicava meu plano, porque disso se trata, de recuperar minha dignidade. Nosso primeiro objetivo era documentar melhor as visitas dos meus filhos. Compramos câmeras de segurança pequenas que podiam se camuflar entre minhas plantas e enfeites. Também coloquei um gravador de áudio na minha bolsa, configurado para gravar automaticamente quando detectava vozes. Mas o mais importante era que eu começasse a controlar o fluxo de informação. Durante meses, meus filhos haviam controlado a narrativa sobre minha doença. Era a hora de eu começar a escrever minha própria história. A oportunidade perfeita chegou quando Aparecida me informou que haviam marcado consulta com um especialista em memória para me avaliar oficialmente. É só formalidade, mãe, me disse enquanto tomávamos café na minha cozinha. O médico precisa fazer alguns exames para confirmar seu diagnóstico. Que médico? Perguntei com minha melhor cara de confusão. O Dr. Castelo não me examinou já. Aparecida ficou ligeiramente nervosa. Sim, mas precisamos de segunda opinião de um especialista. É parte do processo legal. Ali estava a confirmação de que estavam falsificando documentos médicos. Precisavam de um diagnóstico real para respaldar suas mentiras anteriores. Está bem, filha, se você diz que é necessário. Mas naquela mesma noite, usando meu computador que eles não sabiam que eu sabia usar, pesquisei sobre o especialista que haviam escolhido, Dr. Raul Mendoza Herrera, neurologista com consultório particular em Nova Lima. Revisei seus antecedentes profissionais, suas certificações e algo muito interessante, seus problemas financeiros recentes. O Dr. Mendoza havia tido problemas com a Receita Federal por sonegação fiscal. Havia perdido um processo por má prática médica 2 anos antes. Seu consultório estava no vermelho segundo os registros públicos que conseguia encontrar. Era o tipo de médico disposto a falsificar um diagnóstico por dinheiro. Então, decidi chegar antes dos meus filhos naquela consulta. Se você também teve que se defender de quem menos esperava, comente. Eu também mereço lealdade verdadeira. Às vezes, as pessoas que mais nos amam não são as que compartilham nosso sangue. 3 dias antes da consulta marcada, peguei um táxi até o consultório do Dr. Mendoza. Levava meu melhor figurino de senhora rica, vestido elegante, mas conservador, joias discretas mais caras, bolsa de couro que gritava: "Tenho dinheiro!" Doutor, disse depois de pagar uma consulta particular. Preciso de sua ajuda com um assunto muito delicado. Expliquei uma versão editada da minha situação. Disse que suspeitava que meus filhos estavam planejando me declarar incapaz para roubar minha herança e que provavelmente iam oferecer dinheiro para ele diagnosticar falsamente uma demência que eu não tinha. Senhora, me disse o médico depois de escutar minha história, isso seria completamente antiético. Eu jamais falsificaria um diagnóstico. Tirei meu talão de cheques e escrevi um cheque de R$50.000. Doutor, não estou pedindo para falsificar nada. Estou pedindo para fazer seu trabalho corretamente, me examinar de verdade e emitir um diagnóstico honesto, sem importar quanto dinheiro meus filhos ofereçam. O médico olhou o cheque por um longo tempo. E se realmente tiver algum tipo de deterioração cognitiva? Se estou completamente sã, como acredito, quero que isso fique documentado oficialmente. O que ganha com isso? Proteção legal contra uma fraude. E você ganha a oportunidade de fazer o correto, além de uma compensação generosa pelo seu tempo. O Dr. Mendoza pegou o cheque. Está bem, mas teremos que fazer isso de forma que pareça um exame de rotina. Perfeito. Agora tinha um neurologista do meu lado. O segundo movimento foi mais sutil, mas igualmente importante. Comecei a semear dúvidas entre meus filhos sobre suas próprias percepções do meu estado mental. Durante as semanas seguintes, alternei entre episódios de confusão extrema e momentos de lucidez quase perfeita. Um dia, quando Antônio veio me visitar, fingi não lembrar seu nome durante toda a visita. No dia seguinte, quando Conceição chegou, mantive uma conversa completamente coerente sobre política atual, finanças familiares e até dei conselhos sobre como lidar com seus filhos adolescentes. Mãe, me disse Conceição com preocupação. Ontem Antônio me disse que não o reconhecia, mas hoje você está perfeita. Como se sente realmente? Ai, minha filha, uns dias são melhores que outros. Às vezes acordo e tudo está claro, como se não tivesse nada. Outras vezes não sei nem como me chamo. Era exatamente o que precisava que acreditassem, que minha doença era imprevisível, o que explicava por que às vezes parecia lúcida demais. Mas o movimento mais importante foi estabelecer minha própria rede de informação. Contratei um detetive particular, Dr. Carlos Mendoza Silva, ex-policial civil especializado em casos de fraude familiar. Entrei em contato com ele num café da internet do centro, usando identidade falsa.
Preciso que investigue 3 pessoas. Disse durante nossa primeira reunião num restaurante discreto. São meus filhos e suspeito que estão cometendo fraude bancária e falsificação de documentos médicos. Dei toda a informação que havia coletado. Os extratos bancários, as gravações, as fotos de documentos que haviam revisado sem minha permissão, tudo. O Dr. Mendoza revisou os documentos com a eficiência de alguém que havia visto esse mesmo padrão muitas vezes. Senhora, me disse depois de 1 hora de revisão, você tem evidência suficiente para processar penalmente seus 3 filhos por múltiplos crimes: fraude bancária, falsificação de documentos, usurpação de identidade e conspiração para cometer fraude processual. Quanto tempo de cadeia poderiam receber? Entre 5 e 15 anos cada um, dependendo de quanto dinheiro esteja envolvido e quantos agravantes conseguirmos provar. 5 a 15 anos. Meus filhos poderiam passar a melhor parte de suas vidas adultas na prisão pelo que estavam fazendo comigo. A ideia deveria me horrorizar. Há 1 ano me horrorizaria, mas agora só sentia uma satisfação fria e calculista. Quero que continue a investigação, disse. Mas não tome nenhuma ação legal ainda. Quero ter o caso completo antes de proceder. Tem certeza? Quanto mais tempo esperar, mais evidências poderiam destruir? Não vão destruir nada porque não sabem que estou investigando. Deixe-me lidar com isso do meu jeito. O Dr. Mendoza me olhou com uma expressão que reconheci, porque eu mesma havia visto no espelho. Respeito profissional por alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Enquanto isso, aperfeiçoei minha atuação em casa. Comecei a ter episódios mais dramáticos quando meus filhos vinham me visitar. Fingia não reconhecer pessoas que conhecia perfeitamente. Atuava como se estivesse perdida na minha própria casa. Uma vez, quando Conceição estava me visitando, fingi que achava que ela era minha irmã Esperança, que havia morrido 15 anos atrás. Esperança! Gritei com alegria fingida. Por que não veio me ver? Estive esperando tanto tempo. Conceição ficou pálida. Mãe, sou Conceição, sua filha. A tia Esperança morreu há muitos anos. Esperança morreu? Perguntei com horror fingido. Quando? Por que ninguém me disse? Conceição gravou essa conversa para usar como evidência da minha deterioração mental. Perfeito. Estava dando exatamente o que precisavam para seu caso, enquanto secretamente construía o meu. Mas a parte mais difícil da minha transformação não era fingir estar louca, era fingir que ainda os amava. Cada meu filho que saía da minha boca parecia vidro moído. Toda vez que deixava que me abraçassem, tinha que controlar o impulso de afastá-los com nojo, mas era necessário. Precisava que continuassem confiando em mim, que continuassem vendo a mãe vulnerável que precisavam para justificar seus crimes. Um dia, enquanto Antônio me ajudava com minha suposta confusão sobre as contas bancárias, disse algo que o deixou gelado. Meu filho, ontem sonhei que alguém estava roubando dinheiro da minha conta. Você acha que isso é possível? Ficou pálido como papel. Por que diz isso, mãe? Não sei. Foi um sonho muito estranho. Sonhei que alguém tinha minhas senhas e estava tirando dinheiro pouco a pouco, pensando que eu não ia perceber. Antônio tentou manter a calma. Os sonhos não significam nada, mãe. É sua imaginação. Tem razão, meu filho. Mas por precaução, acho que vou mudar minhas senhas bancárias. Me ajuda? A expressão de pânico no rosto dele foi deliciosa, mas fingiu estar tranquilo. Claro, mãe. Se isso te faz sentir mais segura. Naquela noite, Socorro me mandou uma mensagem de WhatsApp com uma foto que havia tirado da cozinha. Antônio no meu escritório, tentando desesperadamente acessar meu computador, procurando minhas novas senhas bancárias que, é claro, não ia encontrar. O caçador estava se tornando presa e nem sequer havia percebido. Uma vez estabelecido o controle básico da situação, era hora de testar até onde estavam dispostos a ir meus filhos. Precisava saber se eram apenas ladrões oportunistas ou se estavam dispostos a cruzar linhas ainda mais escuras para conseguir o que queriam. O teste chegou quando decidi fingir um episódio mais dramático durante um jantar familiar que Conceição havia organizado para o aniversário de seu filho Miguel, que completava 17 anos. Toda a família estava ali, meus 3 filhos, seus cônjuges, meus 7 netos. Era a cena perfeita da avó rodeada de amor familiar, exceto que eu sabia que metade das pessoas naquela mesa estavam planejando minha destruição legal. No meio do jantar, enquanto todos conversavam sobre escola e trabalho, me levantei abruptamente da mesa. Onde está Roberto? Perguntei com voz alta e agitada. Onde está meu marido? Tenho que fazer o jantar para Roberto. Todos ficaram em silêncio. Roberto, meu ex-marido, havia morrido há 3 anos de infarto. Mãe,
disse Conceição suavemente. Papai morreu há tempo, não lembra? Não, gritei, atuando completamente histérica. Roberto está trabalhando até tarde de novo. Sempre chega às 8. Tenho que ter o jantar pronto. Comecei a caminhar em direção à cozinha, fingindo que ia cozinhar. Antônio se levantou para me deter. Vovó, disse meu neto Miguel, com preocupação genuína. Está bem? Essa pergunta partiu meu coração porque vinha de amor real. Não como as perguntas condescendentes dos meus filhos, mas tinha que continuar com a atuação. Quem é você? Perguntei para meu neto. O que está fazendo na minha casa? Vi lágrimas nos olhos do menino. Meus netos não sabiam nada do plano dos pais. Eles genuinamente acreditavam que sua avó estava ficando louca e doía vê-los assim. Foi a parte mais difícil de toda essa farsa. Machucar os inocentes para pegar os culpados. Se sua família também subestimou sua inteligência por causa da sua idade, comente. Sou mais esperta do que pareço. Nunca permita que ninguém te menospreze pelos anos que viveu. Aparecida se aproximou e me segurou pelos ombros. Mãe, tem que se acalmar. Está confusa. Não estou confusa, continuei gritando. Vocês é que estão confusos. Esta não é minha casa. Me levem para minha casa. Conceição trocou um olhar significativo com Antônio. Era o olhar de duas pessoas que estavam vendo se confirmar exatamente o que precisavam ver. Acho que devíamos levá-la para casa, disse Conceição. Está muito agitada. Mas então, Aparecida disse algo que gelou meu sangue. E se não se acalmar? E se ficar violenta? Talvez devêssemos considerar outras opções. Que tipo de opções? Perguntou Antônio. Já sabem, lugares especializados onde possam cuidar melhor dela. Asilo. Estavam falando de me internar num asilo. Não podemos fazer isso ainda, respondeu Conceição em voz baixa, provavelmente pensando que eu não conseguia escutar por minha suposta confusão. Primeiro temos que resolver a questão legal. Depois que tivermos controle das finanças dela, podemos decidir onde vai morar. Ali estava. Não só queriam roubar meu dinheiro, queriam me esconder num asilo para que nunca pudesse revelar o que haviam feito. Continuei atuando histérica por mais alguns minutos e depois fingi que gradualmente me acalmava e voltava à realidade. O que aconteceu? Perguntei com voz fraca. Por que todos estão me olhando assim? Não aconteceu nada, mãe, mentiu Aparecida. Só se confundiu um pouquinho. O resto da noite transcorreu em silêncio desconfortável. Meus netos me olhavam com tristeza. Seus pais me olhavam com aquela mistura de pena falsa e cálculo frio que já reconhecia perfeitamente. Quando Aparecida me levou para casa naquela noite, aproveitou o trajeto para fazer mais perguntas inocentes. Mãe, já pensou no que aconteceria se algum dia precisasse de mais cuidados? Sabe, se sua doença piorar? Não sei, filha. Suponho que vocês cuidariam de mim. Claro que sim, mas às vezes é melhor que pessoas especializadas se encarreguem. Existem lugares muito bonitos onde cuidam de idosos com sua condição. Está falando de asilos? Não são asilos, mãe. São residências assistidas, muito confortáveis, com enfermeiros 24 horas. Mas eu não quero sair da minha casa aqui, Aparecida. Esta casa tem todas as minhas lembranças. Eu sei, mãe, mas se chegar o momento em que não puder mais se cuidar sozinha, me promete que não vai me internar num asilo, filha. Me promete que vocês vão cuidar de mim em casa. Aparecida me olhou pelo retrovisor. Por um segundo vi um lampejo do que poderia ter sido culpa em seus olhos, mas depois voltou à expressão calculista. É claro, mãe. Só queremos o melhor para você. Outra mentira, mas também informação valiosa. Já estavam planejando a fase seguinte depois do roubo. Interdição, roubo do patrimônio e depois exílio forçado numa instituição. Naquela noite, enquanto Socorro me ajudava a tirar a maquiagem, parte da minha rotina para manter a atuação, contei o que havia acontecido. Senhora, me disse com indignação, esses filhos seus não são só ladrões, são monstros. Eu sei, Socorro, mas agora sabemos exatamente até onde estão dispostos a ir e essa informação vai nos servir. Quando vai parar tudo isso? Logo. Muito logo, porque já tinha quase todas as peças do meu plano no lugar. A consulta com o Dr. Mendoza era em 3 dias. Meu detetive particular tinha documentação completa de todos os crimes que haviam cometido. E eu tinha gravações e vídeos de conversas porque já tinha quase todas as peças do meu plano no lugar. A consulta com o Dr. Mendoza era em 3 dias. Meu detetive particular tinha documentação completa de todos os crimes que haviam cometido. E eu tinha gravações e vídeos de conversas onde eles mesmos se incriminavam. Mas antes de proceder com o confronto final, precisava de uma última prova.
Precisava confirmar que realmente estavam dispostos a destruir minha vida por completo. Então decidi dar a eles a oportunidade perfeita para mostrar sua verdadeira natureza. A oportunidade chegou quando fingi outro episódio 2 dias depois, mas desta vez em público. Conceição me havia levado ao banco para me ajudar com alguns trâmites. Enquanto esperávamos na fila, comecei a agir confusa e agitada. O que estou fazendo aqui? Perguntei em voz alta. Quem é você? Por que me trouxe para este lugar? Conceição ficou vermelha de vergonha enquanto outros clientes nos olhavam. Mãe, sou Conceição, sua filha. Viemos ao banco. Eu não tenho filhas, gritei. Esta mulher está me sequestrando, socorro! Foi uma atuação dramática, mas funcionou perfeitamente. Um segurança se aproximou para ver o que estava acontecendo. Conceição teve que explicar que eu tinha demência e que às vezes ficava confusa. Mas o importante foi o que ela disse ao segurança depois. Minha mãe está muito doente, já não pode tomar decisões sozinha. Por isso estou aqui, para cuidar de seus assuntos financeiros. O segurança, um homem mais velho que provavelmente tinha pais idosos, a olhou com compaixão. Que difícil deve ser para a senhora. Sim, respondeu Conceição. Mas é minha responsabilidade. Alguém tem que protegê-la de si mesma. Protegê-la de si mesma. Essas foram as palavras exatas que mais tarde usaria no tribunal para justificar por que havia roubado meu dinheiro e falsificado documentos médicos. Conceição havia passado no teste final. Estava disposta a me humilhar publicamente, a usar minha suposta doença como justificativa para seus crimes e a fazer tudo isso enquanto se apresentava como a filha sacrificada que só queria ajudar. Já não tinha nenhuma dúvida. Meus 3 filhos estavam dispostos a destruir completamente minha dignidade, minha liberdade e minha vida por dinheiro. Agora, era minha vez de destruir a deles. Com todas as evidências coletadas e as provas dos seus limites morais completadas, era hora de começar a apertar o torniquete. Mas não de maneira óbvia. Tinha que ser sutil, psicológica, como um gato brincando com ratos antes do golpe final. A primeira pressão veio na forma de acidentes aparentemente inocentes que os deixaram nervosos. Uma terça de manhã, quando Aparecida chegou para sua visita semanal, disse com voz preocupada: Minha filha, ontem veio um senhor do banco perguntando sobre movimentações estranhas na minha conta. Disse que haviam detectado saques não autorizados. Aparecida ficou pálida. Que senhor? Como se chamava? Não me lembro do nome, mas disse que iam investigar. Me pediu para revisar todos meus extratos dos últimos meses. Era mentira, é claro. Mas Aparecida não tinha como saber. E o que disse para ele? Disse que não uso caixas eletrônicos porque não sei como funcionam. Que todo o meu dinheiro cuido aqui em casa. Ou com vocês quando me acompanham ao banco. Vi como engoliu em seco nervosamente. Mãe, às vezes você saca dinheiro e não se lembra. É por causa da sua doença. Mas como posso sacar dinheiro se não tenho meu cartão? Aparecida ficou calada por vários segundos, porque sabia exatamente como haviam sido feitos esses saques. Ela havia fotografado meu cartão e meus documentos para fazer saques fraudulentos. Não se preocupe, mãe. Deve ser erro do banco. Vou falar com eles para esclarecer tudo. Obrigada, minha filha. Você sempre cuida de mim. Cada palavra dessa frase parecia vidro moído na minha boca, mas era necessária para manter a farsa. Naquela mesma noite, Socorro me informou que Aparecida havia passado 2 horas no meu escritório, obviamente procurando documentos bancários e tentando acessar meu computador. Também havia feito ligações nervosas do jardim. A segunda pressão veio quando decidi lembrar subitamente alguns detalhes comprometedores durante uma conversa com Conceição. Minha filha, disse enquanto tomávamos café na minha cozinha. Lembra daquela vez que você veio com uns papéis para eu assinar? Papéis sobre uma casa. Conceição quase se engasgou com o café. Que papéis, mãe? Não me lembro bem, mas acho que tinham a ver com mudar o nome do dono. Isso está certo? Não deveria perguntar a um advogado antes de assinar coisas assim? Eram papéis normais, mãe, para proteger a propriedade. Mas proteger de quê? Se a casa é minha, porque precisa de proteção. Conceição ficou nervosa e começou a falar mais rápido, como sempre fazia quando mentia. É complicado, mãe. São assuntos legais. Por causa da sua doença, é melhor que eu cuide dessas coisas. Mas o Dr. Silva me disse uma vez para nunca assinar documentos sem ler completamente. Você acha que deveria pedir uma cópia do que assinei? Não, respondeu Conceição rápido demais. Quer dizer, não é necessário. Tenho cópias de tudo. Se precisar de algo, me pede. Perfeito.
Conceição acabara de confirmar que havia falsificado documentos relacionados com propriedades que não lhe pertenciam. A pressão acumulada começou a mostrar resultados imediatos. Meus 3 filhos começaram a me visitar mais frequentemente, mas já não era por carinho fingido. Era para controlar os danos. Começaram a revisar minha correspondência antes que eu visse. Começaram a interceptar ligações telefônicas. Aparecida até sugeriu que seria melhor se ela cuidasse de todas minhas comunicações externas, para não me confundir. Mas o mais revelador foi uma conversa que Socorro gravou entre Conceição e Antônio no meu jardim, enquanto eu supostamente cochilava na sala. Acho que ela está percebendo algumas coisas, dizia Conceição com voz nervosa. É impossível, respondia Antônio. Está muito mal para conectar os pontos. Mas e se não está tão mal quanto pensamos? E se tem fingido? Você está louca? Viu como fica quando tem os episódios? Não pode estar fingindo algo assim. Mas ontem me perguntou especificamente sobre os papéis da casa. E semana passada perguntou para Aparecida sobre os saques bancários. São coincidências, fragmentos de memória que vêm e vão. O médico disse que isso é normal com Alzheimer. Mas e se decidir ir ao banco sozinha? Ou se ligar para um advogado? Não pode. Já arranjei isso com a Aparecida. Vamos acelerar o processo de interdição. Em 2 semanas vai estar legalmente declarada incapaz. E então não importa o que lembre ou deixe de lembrar. 2 semanas. Tinham planejado executar o golpe final em 2 semanas. Era exatamente a informação que precisava. Já não podia continuar brincando com eles. Era hora de me preparar para o confronto definitivo. Se você também teve que ser mais inteligente que quem queria te prejudicar, comente. Eu também sei me defender quando necessário. Às vezes, a sobrevivência exige estratégias que nunca pensou em usar. Naquela noite, depois que Socorro foi embora, sentei no meu escritório com uma taça de vinho e revisei todo o dossiê que havia construído contra meus filhos. Era um arquivo completo de traição familiar, evidências de fraude bancária documentada, evidências de falsificação de documentos médicos confirmadas, evidências de usurpação de identidade em múltiplos casos, evidências de conspiração para cometer fraude processual com gravações claras. Tinha material suficiente para destruir suas vidas completamente. Mas mais importante, tinha a data exata de quando planejavam executar seu plano final. O que eles não sabiam era que eu tinha meu próprio plano final e ia executá-lo 1 semana antes do deles. Era hora de deixar de ser vítima e me tornar oficialmente a caçadora. O jogo de gato e rato estava chegando ao fim e eu era o gato. Os últimos dias antes do meu confronto final foram os mais intensos de todo esse pesadelo. Sabia que tinha uma única oportunidade de executar meu plano perfeitamente e que, se falhasse, terminaria exatamente onde meus filhos queriam, declarada legalmente incapaz e internada numa instituição. Na quarta dessa semana definitiva, tive minha consulta secreta com o Dr. Mendoza. Cheguei ao consultório com toda a documentação que havia coletado sobre a conspiração dos meus filhos, incluindo as gravações onde falavam de falsificar documentos médicos. Senhora Santos, me disse o médico depois de revisar todo o material. O que está me mostrando constitui evidência de múltiplos crimes. Seus filhos não só estão cometendo fraude, estão me implicando no processo. Como assim? Tem dito que eu a diagnostiquei com Alzheimer. Isso é falsificação de documentos médicos usando meu nome e licença profissional. Poderiam me fazer perder meu registro. Perfeito. Agora o Dr. Mendoza tinha motivações pessoais para me ajudar, além do dinheiro que havia pago. O que precisa que eu faça? Primeiro vou examiná-la completamente para ter um diagnóstico oficial do seu estado mental real. Segundo, vou documentar que nunca emiti nenhum diagnóstico de demência para você. Terceiro, vou reportar a tentativa dos seus filhos de usar meu nome para falsificar documentos médicos. O exame durou 3 horas. Testes de memória, avaliações cognitivas, análises neurológicas, tudo o que se podia fazer num consultório particular. No final, o Dr. Mendoza tinha seu veredicto. Senhora Santos, você não tem Alzheimer, não tem demência de nenhum tipo. Sua capacidade cognitiva está perfeitamente dentro dos parâmetros normais para sua idade. Na verdade, suas pontuações nos testes de memória e raciocínio estão acima da média. Isso ficará documentado oficialmente, é claro, e vou mandar uma cópia deste diagnóstico diretamente ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, porque entendo que há um processo legal em andamento baseado num diagnóstico médico falso. Meu segundo movimento foi me reunir com o Dr. Mendoza para revisar a estratégia legal final.
Senhora, me disse no nosso café secreto de sempre, temos evidência suficiente para processar penalmente seus 3 filhos por fraude bancária, falsificação de documentos, usurpação de identidade e conspiração para cometer fraude processual. Também podemos processar o Dr. Silva por cumplicidade e má prática profissional. Quanto tempo ficariam na prisão? Conservadoramente, entre 5 e 10 anos cada um. Mas com todos os agravantes que temos documentados, poderiam ser até 15 anos. 15 anos. Meus filhos poderiam passar a melhor parte do que restava de suas vidas adultas na prisão. Há 6 meses essa ideia me horrorizaria. Agora só sentia uma satisfação fria e calculista. Quando podemos proceder? Quando você der a ordem. Mas recomendo que esperemos até eles iniciarem formalmente o processo de interdição. Assim teremos evidência de tentativa consumada de fraude, não só preparação do crime. E meus netos? Eles não têm culpa de nada. Isso vai ser o mais difícil, senhora. Seus netos vão sofrer quando os pais forem presos. Mas você não é responsável pelas decisões que seus filhos tomaram. Tinha razão, mas essa era a parte que mais doía de tudo isso. Meus netos iam pagar o preço dos crimes dos pais. Iam crescer, sabendo que os pais haviam tentado roubar e destruir a própria avó. Mas já não podia proteger a todos. Havia chegado a hora de me proteger. Meu terceiro movimento foi preparar o cenário físico para o confronto. Decidi que tudo ia acontecer na minha própria casa, na minha sala, rodeada das fotos de família e lembranças de quando realmente éramos uma família. Socorro e eu instalamos câmeras adicionais para capturar tudo de múltiplos ângulos. Também preparamos documentos de apoio, cópias de todas as evidências, contatos de emergência e números da polícia e imprensa. Senhora, me disse Socorro enquanto preparávamos tudo. Tem certeza de que quer fazer isso? Uma vez que começar, não vai poder voltar atrás. Socorro, eles cruzaram a linha quando decidiram me declarar morta em vida. Agora vão descobrir que os mortos às vezes se levantam de suas tumbas. Na quinta dessa semana, Aparecida me ligou para confirmar a consulta da sexta com o especialista em memória que ia me dar o diagnóstico falso de Alzheimer. Mãe, amanhã às 3 da tarde passo para te levar ao médico. É muito importante que vá. Sim, filha. Conceição e Antônio também vão? Claro, mãe. Todos vamos estar lá para apoiar você. Para me apoiar. Que ironia tão perfeita. E depois do médico, o que vamos fazer? Depois vamos ao escritório do Dr. Silva para assinar uns papéis que vão proteger seu dinheiro. Que papéis? Não se preocupe com isso, mãe. São só formalidades. Nós cuidamos de tudo. Desliguei o telefone sabendo que essa era provavelmente a última conversa normal que teria com Aparecida. Da próxima vez que falássemos, seria como acusadora e acusada. Naquela noite não consegui dormir. Não por nervos, mas por adrenalina. Depois de meses atuando como vítima indefesa, finalmente ia poder ser eu mesma. Ia poder mostrar quem realmente era a mulher que haviam subestimado tão completamente. Levantei às 5 da manhã e tomei café tranquilamente, enquanto via o sol nascer da minha janela. Podia ser o último amanhecer que veria como a Helena Santos que o mundo conhecia. A partir de amanhã, seria algo diferente. A mulher que havia derrotado os próprios filhos para salvar sua dignidade. Às 7, Socorro chegou mais cedo que o normal. Está pronta, senhora? Mais que pronta, Socorro. Estive esperando este dia a vida toda. Como assim? Quero dizer que durante 83 anos fui a mãe que todo mundo esperava que fosse. Sacrificada, abnegada, disposta a perdoar qualquer coisa. Mas acontece que também sou filha do meu pai, que era contador e não perdoava nenhum centavo roubado. E sou filha da minha mãe, que era professora e acreditava que a melhor maneira de ensinar uma lição era com consequências reais. Seus pais estariam orgulhosos da senhora. Espero que sim, Socorro, porque hoje vou honrar a memória deles fazendo algo que me ensinaram, mas que nunca pensei que teria que usar, me defendendo sem misericórdia contra qualquer pessoa que tente me prejudicar, mesmo que essas pessoas sejam meus próprios filhos. Eram 8h30 da manhã da sexta-feira. Em 6h30, meus filhos iam descobrir que a mãe que achavam conhecer havia morrido e que o que ocupava seu lugar era algo muito mais inteligente, muito mais perigoso e completamente disposto a usar qualquer arma disponível para se proteger. O confronto final estava prestes a começar. Durante essas últimas horas, enquanto esperava que chegasse o momento, refleti sobre tudo o que havia aprendido durante esses meses de investigação e atuação.
Havia aprendido que amor maternal não é garantia de amor filial, que criar filhos com sacrifício e dedicação não garante gratidão ou respeito, que a família pode se tornar sua maior ameaça se você não estabelecer limites claros. Também havia aprendido que tenho capacidades que nunca soube que possuía, capacidades para atuação, para investigação, para estratégia, para vingança fria e calculada. Descobri que posso ser tão implacável quanto necessário quando minha sobrevivência está em jogo. Mas o mais importante que aprendi é que nunca é tarde demais para se defender. Aos 83 anos, quando todos esperavam que fosse uma vítima fácil, encontrei força para ser uma guerreira. Se você também teve que encontrar forças que não sabia que tinha, comente. Eu também sou mais forte do que pareço. Nunca é tarde demais para defender sua dignidade. Às 3:00 da tarde da sexta-feira, Aparecida bateu na porta da minha casa exatamente como havia prometido. Levava minha melhor atuação de vovó confusa. Vestido florido, casaco de lã mesmo fazendo calor, bolsa grande da qual caíam coisas constantemente e minha bengala desnecessária. Pronta, mãe? Me perguntou com aquele sorriso falso que já conhecia tão bem. Sim, minha filha, mas não me lembro para que vamos ao médico. É só um check-up de rotina para garantir que está bem. Conceição e Antônio já estavam esperando no carro. Os três pareciam nervosos, mas atribuía a ansiedade de finalmente executar seu plano. Não tinham ideia de que estavam entrando diretamente na minha armadilha. Durante o trajeto até o consultório do Dr. Mendoza, mantive meu personagem perfeitamente. Fiz perguntas repetitivas. Fingi não reconhecer ruas que havia transitado por décadas e agi como se não entendesse por que precisava ver um médico. Este médico me conhece? Perguntei pela terceira vez. Não, mãe, respondeu Conceição com paciência fingida. É a primeira vez que vai com ele, mas é um especialista muito bom. Especialista em quê? Em problemas de memória. Chegamos ao consultório às 15:30. A recepcionista nos recebeu com sorrisos profissionais, mas pude ver que estava ligeiramente nervosa. O Dr. Mendoza a havia instruído sobre o que ia acontecer. Senhora Santos para sua consulta das 15:30, anunciou Aparecida. Claro, o doutor está esperando vocês. Entramos todos no consultório. O Dr. Mendoza nos recebeu com cordialidade profissional, mas pude ver um lampejo de cumplicidade em seus olhos quando me olhou. Senhora Santos, sente-se. E vocês também, por favor, disse aos meus filhos. Nos acomodamos nas cadeiras em frente à sua mesa. Meus filhos pareciam confiantes. Aparecida até sorria com antecipação. Doutor, começou Aparecida. Como explicamos por telefone, nossa mãe tem tido episódios de confusão severa. Achamos que precisa de avaliação completa. Claro. Antes de começar, poderiam explicar exatamente que tipo de sintomas observaram? Conceição se inclinou para frente. Esquece coisas importantes, como se já pagou as contas. Às vezes não nos reconhece. Semana passada achou que meu pai, que morreu há 3 anos, ainda estava vivo. E fica agressiva quando tentamos ajudar com as finanças, acrescentou Antônio. Diz que estamos tentando roubar, o que é absurdo porque só queremos protegê-la. O Dr. Mendoza tomava notas enquanto falavam. Algum de vocês esteve presente durante esses episódios? Todos, respondeu Aparecida. Por isso estamos tão preocupados. Sua deterioração foi muito rápida. Entendo. E quem deu o diagnóstico inicial de demência? Houve silêncio desconfortável. Aparecida pigarreou. Bem, o Dr. Castelo mencionou que podia ter princípios de Alzheimer, mas precisávamos de avaliação mais específica. O Dr. Castelo emitiu diagnóstico oficial? Sim, mentiu Conceição sem hesitar. Temos os documentos. O Dr. Mendoza assentiu e se dirigiu a mim. Senhora Santos, como se sente hoje? Fingi confusão e medo. Não sei por que estou aqui. Esses senhores, quem são? Meus filhos trocaram olhares significativos. Era exatamente a resposta que esperavam. Doutor, disse Aparecida. Vê o que dizemos? Às vezes não nos reconhecem em absoluto. Muito interessante, respondeu o Dr. Mendoza. Poderiam esperar lá fora enquanto examino a senhora Santos? É protocolo padrão fazer a avaliação inicial sem familiares presentes. Tem certeza de que estará bem sozinha com ela? Perguntou Conceição. Às vezes fica agitada. Tenho experiência lidando com pacientes com demência, respondeu o médico com autoridade profissional. Meus filhos saíram do consultório claramente confiantes de que tudo estava correndo conforme seu plano. Assim que a porta se fechou, parei de atuar. Está tudo pronto, doutor? Completamente. Tenho sua avaliação médica real. Tenho documentação de que nunca emiti nenhum diagnóstico de demência para você. E tenho gravações de áudio dos seus filhos acabando de mentir
sobre documentos médicos falsos. As gravações são legais, perfeitamente legais. Este consultório tem avisos de que as consultas podem ser gravadas para propósitos médicos e legais. Está preparado para testemunhar sobre tudo isso? Senhora, seus filhos quase destruíram minha carreira profissional falsificando documentos com meu nome. Estou mais que preparado para testemunhar. Passamos os 20 minutos seguintes repassando os detalhes finais do plano. Quando chamássemos meus filhos de volta, o Dr. Mendoza ia dar exatamente o diagnóstico que esperavam ouvir. Ia deixá-los sair do consultório, acreditando que haviam vencido. Depois iriam ao escritório do Dr. Silva para completar o processo de interdição. E lá eu estaria esperando. Está pronta para isso, senhora Santos? Doutor, me preparei para este momento durante 6 meses. Nunca estive mais pronta para nada na minha vida. O Dr. Mendoza chamou meus filhos de volta. Quando entraram, voltei imediatamente à minha atuação de mulher confusa e frágil. Bem, anunciou o médico com tom solene. Completei minha avaliação inicial da senhora Santos. E qual é seu diagnóstico? Perguntou Aparecida com ansiedade mal contida. Receio que suas suspeitas estavam corretas. A senhora Santos apresenta sintomas consistentes com demência tipo Alzheimer em estágio moderado. Sua capacidade para tomar decisões financeiras e legais está significativamente comprometida. Pude ver o alívio e satisfação nos rostos dos meus 3 filhos. Finalmente tinham o que precisavam. Diagnóstico médico oficial de especialista reconhecido. Isso significa que ela já não pode cuidar dos próprios assuntos? Perguntou Conceição. Em minha opinião profissional, a senhora Santos precisa de supervisão completa para todas as decisões importantes. Recomendo enfaticamente que a família inicie processo apropriado para proteger seus interesses. Já estamos providenciando, respondeu Antônio com um sorriso que tentava parecer triste, mas não conseguia esconder completamente sua satisfação. Excelente. Vou preparar meu relatório oficial para o tribunal. Deve estar pronto semana que vem. Saímos do consultório com meus filhos mais confiantes que nunca. Durante o trajeto ao escritório do Dr. Silva, falaram abertamente sobre os próximos passos, achando que eu não entendia nada do que diziam. Uma vez que tivermos a interdição, podemos vender a casa imediatamente, dizia Conceição, e transferir todo o dinheiro para contas que controlemos, acrescentava Aparecida. Quanto tempo vai levar todo o processo? Perguntava Antônio. O doutor diz que no máximo 2 semanas, respondia Aparecida. Até o fim do mês, tudo estará resolvido. Até o fim do mês, tudo estaria resolvido. Estavam certos, mas não do jeito que imaginavam. Chegamos ao escritório do Dr. Silva às 17h15. A secretária nos fez entrar imediatamente. Senhora Helena, me cumprimentou o doutor com condescendência. Como se sente hoje? Confusa. Respondi com minha voz mais frágil. Não entendo por que estamos aqui. Só vamos assinar uns documentos para proteger seu dinheiro. Me explicou como se fosse uma criança pequena. Meus filhos se sentaram ao meu redor como guardas. O Dr. Silva pôs vários documentos na minha frente e me explicou cada um com aquela paciência falsa que adultos usam com idosos que consideram incapazes. Assinei cada documento com mão trêmula, fingindo confusão sobre o que estava fazendo. Na realidade, estava assinando minha própria sentença de morte legal. Documentos que me declarariam oficialmente incapaz de cuidar dos meus próprios assuntos. Muito bem, disse o doutor quando terminei de assinar. Com estes documentos e o diagnóstico médico, podemos proceder com a petição de interdição segunda de manhã. E quanto tempo vai levar? Perguntou Aparecida. Se tudo correr sem problemas, devemos ter a decisão judicial em 1 semana. 1 semana. Em 1 semana eu estaria legalmente morta e eles teriam controle total sobre minha vida e dinheiro. Ou pelo menos era isso que achavam. Perfeito, disse Conceição. Há mais alguma coisa que precisemos fazer? Só esperar. Vou avisar assim que tivermos data para a audiência. Saímos do escritório do doutor com meus filhos completamente satisfeitos. Haviam executado seu plano à perfeição. Tinham o diagnóstico médico falso. Tinham minhas assinaturas em todos os documentos necessários e tinham a promessa do advogado corrupto de que tudo estaria resolvido em 1 semana. O que não sabiam era que acabavam de entrar na fase final da minha armadilha e que em menos de 24 horas suas vidas iam mudar para sempre. Se você também já teve que desmascarar mentiras da própria família, comente. Eu também mereço a verdade. Às vezes a única forma de nos protegermos é revelando quem realmente somos. O sábado de manhã, enquanto meus filhos celebravam secretamente sua suposta vitória, eu estava executando a fase final do meu plano. Às 8 da manhã,
o Dr. Mendoza se apresentou na Delegacia Especializada em Crimes Financeiros de Belo Horizonte com um dossiê completo de evidências contra Aparecida, Conceição, Antônio e o Dr. Silva. Às 10 da manhã, agentes da Polícia Civil começaram a preparar os mandados de prisão correspondentes. Ao meio-dia, liguei para meus 3 filhos para convidá-los a almoçar no domingo na minha casa. Quero fazer feijoada, disse com voz frágil, como quando eram crianças. Todos aceitaram imediatamente. Provavelmente pensaram que era a oportunidade perfeita para comemorar seu triunfo e talvez me pressionar para assinar documentos adicionais. Não tinham ideia de que estavam sendo convidados para sua própria execução. No domingo, às 2 da tarde, toda a minha família se reuniu no meu quintal pela última vez. Aparecida chegou com o marido Raul e os 2 filhos. Conceição trouxe o marido Javier e os 3 filhos. Antônio veio com a esposa Teresa e as 2 filhas. Havia preparado feijoada de verdade, porque queria que esta última refeição familiar fosse memorável por todas as razões certas e erradas. Durante os primeiros 40 minutos, tudo transcorreu como um almoço familiar normal. Meus netos me contaram sobre escola, falamos do tempo, discutimos planos para as próximas festas de fim de ano. Era a cena perfeita da avó mineira, rodeada de sua família amorosa, exceto que eu sabia que 3 das pessoas naquela mesa haviam estado planejando minha destruição por meses. Às 3 em ponto, quando terminamos de comer, me levantei da mesa com dificuldade aparente. Meus filhos, disse, preciso falar com vocês sobre algo importante. Podem me acompanhar até a sala? As noras e os netos podem ficar aqui vendo televisão? O que aconteceu, mãe? Perguntou Conceição com ligeira preocupação. É sobre meus papéis. Acho que assinei algo que não deveria ter assinado. Meus 3 filhos trocaram olhares nervosos, mas me seguiram até a sala. Se sentaram nas poltronas enquanto eu me acomodava na minha cadeira favorita, a que estava estrategicamente posicionada para que as câmeras ocultas captassem todos seus rostos perfeitamente. O que te preocupa, mãe? Perguntou Aparecida com aquela condescendência que já conhecia tão bem. É que ontem à noite lembrei de algo. Comecei com voz confusa. Lembrei de uma conversa que escutei há vários meses. Que conversa? Perguntou Antônio, mas pude ver que estava começando a ficar nervoso. Uma conversa no escritório do Dr. Silva. Uma conversa onde alguém disse que nossa mãe já morreu para nós. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Pude ver como a cor sumia dos rostos dos meus 3 filhos. Mãe, disse Conceição com voz trêmula. Você está confusa, ninguém disse isso. Estou confusa? Perguntei, e pela primeira vez em meses minha voz soou completamente clara e firme. Ou vocês acham que estou confusa porque precisam que eu esteja confusa? Aparecida se levantou bruscamente. Mãe, você está tendo um dos seus episódios, precisa se acalmar. Meus episódios? Repeti. E agora minha voz tinha um tom que eles nunca haviam escutado antes. Frio, calculista, completamente lúcido. Está se referindo aos episódios de Alzheimer que nunca tive? Antônio ficou pálido. O que está dizendo? Me levantei da cadeira, mas desta vez sem a bengala, sem a fragilidade fingida, sem a confusão atuada. Me ergui com toda a minha altura e os olhei diretamente nos olhos. Estou dizendo que durante 6 meses fingi ter uma doença que não tenho para descobrir até onde estavam dispostos a ir para me roubar. Conceição começou a gaguejar. Isso é impossível. O médico te diagnosticou. O Dr. Castelo, a interrompi. O Dr. Castelo nunca me diagnosticou nada porque nunca tive consulta com ele para examinar minha memória. Ou está se referindo ao Dr. Mendoza, que ontem disse exatamente o que vocês precisavam ouvir? Aparecida tentou manter controle. Mãe, você está muito confusa. Precisa tomar seus remédios. Meus remédios? Ri com uma risada que soava como vidros quebrando. Os únicos remédios que tomo são vitaminas. Mas vocês fotografaram meus frascos de vitaminas e disseram para todo mundo que eram remédios para demência. Caminhei até meu escritório e voltei com uma caixa cheia de documentos, gravações e fotografias. A coloquei sobre a mesa de centro com pancada seca. Aparecida, disse olhando diretamente para ela. Quer me explicar de onde saíram estes saques da minha conta bancária? Mostrei os extratos com as transações marcadas, porque eu nunca autorizei essas transações. Aparecida não conseguiu responder. Conceição, continuei me virando para ela. Quer me explicar por que apareço como avalista de um empréstimo que nunca assinei? Conceição começou a chorar, mas não de tristeza,
de terror. Antônio, disse finalmente, quer me explicar por que apareço como sócia fundadora de uma empresa que nem sabia que existia? Antônio desabou na poltrona. Mãe, nós podemos explicar tudo isso. Podem explicar como planejaram me declarar legalmente morta em vida para roubar R$950 mil? Não estávamos roubando, gritou Conceição. Só queríamos proteger seu dinheiro. Proteger meu dinheiro me roubando? Me proteger destruindo minha dignidade? Me proteger me internando num asilo depois de tirar tudo que tenho? Aparecida tentou uma última vez tomar controle da situação. Mãe, obviamente está tendo um episódio muito severo. Precisamos ligar para o médico imediatamente. Ligo eu para o médico ou você liga? Perguntei com um sorriso gelado. Porque tem o número do Dr. Mendoza aqui mesmo. Peguei meu telefone e disquei o número no Viva Voz. O Dr. Mendoza atendeu no segundo toque. Dr. Mendoza, disse claramente. Sou Helena Santos. Estou aqui com meus 3 filhos e preciso que confirme qual é meu diagnóstico médico real. Claro, senhora Santos. Seus filhos precisam saber a verdade. A voz do médico saiu clara do Viva Voz. Após avaliação neurológica completa, posso confirmar que a senhora Helena Santos não tem Alzheimer, não tem demência e não tem nenhuma deterioração cognitiva. Sua capacidade mental está perfeitamente dentro dos parâmetros normais para sua idade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ah, acrescentou o médico. E também posso confirmar que nunca emiti nenhum diagnóstico de demência para a senhora Santos, apesar do que vocês me disseram ontem. Desliguei o telefone e olhei para meus 3 filhos que agora pareciam cadáveres. Alguma pergunta? Disse com uma voz que poderia ter congelado o inferno. O momento mais lindo de todo esse pesadelo foi ver como a realidade desabava sobre eles como avalanche. Aparecida, que sempre havia sido a mais arrogante, foi a primeira a tentar negociar. Mãe, podemos resolver isso? Se houve mal-entendidos? Mal-entendidos? A interrompi. Chamaria de mal-entendido isto? Peguei meu telefone e reproduzi uma das gravações que havia feito no escritório do Dr. Silva. Suas próprias vozes encheram a sala. Nossa mãe já morreu para nós, doutor. Ela tem Alzheimer. Nem sequer vai saber o que está acontecendo com suas propriedades. Aparecida desabou como se tivesse levado um tiro. Conceição começou a soluçar histericamente. Antônio havia ficado verde e parecia que ia vomitar. Mas isso não é tudo. Continuei com a voz mais fria que havia usado na vida. Também tenho isto. Reproduzi a gravação do grupo de WhatsApp. Assim que o juiz declarar a interdição, podemos vender a casa e dividir tudo. Só temos que aguentar mais um pouco fingindo que nos importamos. A palavra fingindo ecoou na sala como bofetada. Conceição tentou se aproximar de mim. Mãe, por favor, nós te amamos. Não! Gritei com força que me surpreendeu até a mim mesma. Não se atrevam a falar comigo de amor depois do que acabei de ouvir. Me dirigi até a janela e disquei um número no meu telefone. Dr. Mendoza, já pode proceder? Com quem está falando? Perguntou Antônio com voz quebrada. Com meu advogado, o de verdade. Não o corrupto que vocês compraram. 5 minutos depois, minha campainha tocou. Abri a porta e entraram 2 agentes da Polícia Civil e o Dr. Mendoza. Senhora Helena Santos? Perguntou um dos agentes. Sou eu. Viemos executar mandados de prisão contra a Aparecida Santos de Sanches, Conceição Santos de Moraes e Antônio Santos Silva pelos crimes de estelionato, falsificação de documento e formação de quadrilha. O caos que se seguiu foi indescritível. Conceição começou a gritar que tudo era mal entendido. Aparecida tentou correr para a porta dos fundos, mas foi detida imediatamente. Antônio simplesmente ficou sentado, chorando como criança. Mas o que mais me marcou foi a reação dos meus netos. Saíram correndo da varanda quando ouviram os gritos e encontraram seus pais sendo algemados na minha sala. Vovó, o que está acontecendo? Me perguntou Andréa, minha neta de 15 anos, com os olhos cheios de lágrimas. Essa foi a parte mais difícil de tudo, ter que explicar para uma menina inocente que seus pais haviam tentado roubar e destruir a própria avó. Minha menina, disse pegando suas mãos, seus pais fizeram coisas muito ruins, mas você não tem culpa de nada, e eu sempre vou ser sua avó, não importa o que aconteça. Enquanto levavam meus filhos algemados, a Aparecida me gritou da porta. Isso não vai ficar assim, vamos recorrer, vamos provar que você está louca. Me aproximei dela, até ficar cara a cara.
Aparecida, você tem razão. Estou louca, louca de raiva por ter criado 3 filhos tão desgraçados. Mas não estou louca da cabeça. E tenho evidências suficientes para te mandar para a cadeia pelos próximos 10 anos. Você é nossa mãe, não pode fazer isso conosco. Vocês deixaram de ser meus filhos no dia que decidiram que eu estava morta para vocês. Agora vão descobrir o que é estar realmente mortos para mim. Conceição tentou um último apelo desesperado. Mãe, pense nas crianças. Elas precisam dos pais. Deviam ter pensado nos filhos antes de decidirem virar criminosos. Respondi sem uma gota de compaixão. Agora elas vão aprender que ações têm consequências. Depois que os levaram, a casa ficou em silêncio absoluto. Minhas noras haviam ido embora com as crianças, provavelmente para ligar para advogados e tentar entender o que havia acontecido. Socorro chegou pouco depois que tudo terminou. Como se sente, senhoras? Me perguntou. Me serviu uma taça de vinho e sentei na minha poltrona favorita. Me sinto vazia, Socorro. Não satisfeita, não triste, não arrependida. Só vazia. Acha que fez o certo? Fiz a única coisa que podia fazer. Eles me deram 2 opções: ser vítima deles ou ser sua inimiga. Escolhi ser sua inimiga. Se você também já teve que tomar decisões difíceis para proteger sua dignidade, comente. Eu também escolhi meu bem-estar acima do conforto familiar. Às vezes, amar significa estabelecer consequências. Passaram-se 2 anos desde que meus filhos foram presos na minha sala. E ainda não consigo decidir se sou heroína ou vilã nesta história. Suponho que essa ambiguidade é o preço que se paga quando se escolhe sobreviver a qualquer custo. Aparecida foi condenada a 8 anos de prisão. Conceição recebeu 6 anos. Antônio, por ser o mais novo e ter menos antecedentes criminais, pegou 5 anos, com possibilidade de livramento condicional em 3. O Dr. Silva perdeu sua licença profissional para sempre e recebeu 4 anos de cadeia. Os números soam clínicos quando se fala assim, mas a realidade é que destruí as vidas de 3 pessoas que saíram do meu corpo, que amamentei, que criei, que amei com cada fibra do meu ser durante décadas. Tinha alternativa? Claro que sim. Poderia ter confrontado meus filhos diretamente, dado a eles chance de se arrepender, buscado reconciliação familiar em vez de vingança legal. Por que não fiz? Porque sabia que não se arrependeriam. O desespero financeiro que os levou a me considerar obstáculo em vez de mãe não se curaria com uma conversa. Teriam fingido remorso, prometido mudar e depois procurado maneiras mais sutis de conseguir o que queriam. Conhecia meus filhos melhor do que eles se conheciam. Socorro continua trabalhando comigo, embora agora nossa relação tenha mudado. Já não sou a senhora idosa que precisa de cuidados. Sou a mulher que planejou meticulosamente a destruição da própria família. Isso muda como as pessoas te veem, como falam contigo, como se relacionam contigo. Senhora, me disse há algumas semanas enquanto limpava a cozinha, alguma vez se arrepende do que fez? Está se referindo a se me arrependo de tê-los mandado para a cadeia? Ou de tê-los criado tão mal que chegaram a esse ponto? De tê-los mandado para a cadeia? Fiquei pensando na resposta por vários minutos. Socorro, se alguém estivesse te atacando na rua, se defenderia? É claro. E se essa pessoa fosse seu filho? Ficou calada. Essa é a pergunta que me faço todas as noites. E todas as noites chego à mesma conclusão. Me defendi contra 3 pessoas que queriam me destruir. O fato dessas pessoas terem saído do meu ventre não muda a natureza do ataque. Mas as noites são as mais difíceis. Durante o dia posso me manter ocupada, posso racionalizar minhas decisões, posso focar nos aspectos legais e financeiros de tudo o que aconteceu. Durante o dia, sou a mulher inteligente que se protegeu contra fraude e exploração. Durante a noite, sou a mãe que mandou os filhos para a cadeia. Sabe qual é a parte mais perversa de toda esta história? Que meus filhos me ensinaram a fazer exatamente o que precisava fazer para vencê-los. Durante meses me trataram como se fosse incapaz de pensamentos complexos, como se fosse frágil demais para a realidade, como se meu único valor fosse o dinheiro que podiam herdar de mim. Me subestimaram tão completamente que me deram todas as ferramentas para destruí-los. Se tivessem me tratado como igual, se tivessem me respeitado como adulta capaz, se tivessem falado honestamente sobre seus problemas financeiros, talvez tivéssemos encontrado soluções juntos, mas escolheram me ver como obstáculo em vez de recurso. Essa foi sua perdição. Transformar sua aliada mais poderosa em sua inimiga mais perigosa. Recuperei todo o meu dinheiro.
Minha casa continua sendo minha. Minha liberdade está intacta. Legalmente ganhei em todos os aspectos. Mas existem tipos de perdas que não aparecem nos tribunais. Já não tenho filhos. Tecnicamente ainda existem. Estão vivos em alguma prisão federal, mas a relação está morta, não só porque estejam presos, mas porque agora sabemos a verdade sobre o que realmente sentíamos uns pelos outros. Meus netos me visitam ocasionalmente, mas a dinâmica mudou para sempre. Sou a avó que mandou os pais para a cadeia. Sou a mulher que fingiu estar louca durante meses para armar cilada. Sou alguém de quem é preciso tomar cuidado. A inocência dessas relações se perdeu para sempre. Valeu a pena? Essa é a pergunta que mais me fazem, embora a maioria das pessoas não se atreva a perguntá-la diretamente. A resposta depende do que você considera que vale a pena. Se você valoriza justiça legal, sim, valeu a pena. 4 criminosos foram processados e condenados por seus crimes. Se você valoriza dignidade pessoal, sim, valeu a pena. Ninguém mais vai tentar me declarar incapaz ou roubar meu patrimônio. Se você valoriza lições morais, sim, valeu a pena. Meus netos aprenderam que ações têm consequências, não importa quem as cometa. Mas se você valoriza a harmonia familiar, possibilidade de perdão, preservação dos laços de sangue, então não valeu a pena. O problema é que já não tenho capacidade de valorizar essas coisas da mesma maneira. A mulher, que poderia ter escolhido perdão em vez de justiça, morreu no dia que ouvia a Aparecida dizer que eu já estava morta para eles. O que sobreviveu foi algo mais frio, mais calculista, mais disposto a usar qualquer arma disponível para se proteger. Às vezes me pergunto se essa transformação era inevitável, se talvez sempre tive essa capacidade de frieza estratégica e só precisava da motivação certa para desenvolvê-la. Afinal, não se pode fingir demência durante 6 meses, planejar operação de contra-inteligência familiar e executar vingança legal perfeita sem ter certa predisposição para esse tipo de pensamento. Talvez meus filhos não tenham criado um monstro. Talvez só tenham despertado algo que sempre esteve ali, dormindo, esperando a ocasião certa para emergir. Essa possibilidade me perturba mais que qualquer outra coisa. Agora vivo sozinha na minha casa em Belo Horizonte. Tenho 85 anos, R$950 mil no banco e a certeza de que ninguém vai me subestimar novamente. Os domingos cozinho para uma pessoa só. Como sopa e vejo novelas, mas agora as vejo de maneira diferente. Analiso as motivações dos personagens, suas estratégias, seus erros. Se está ouvindo esta história e tem filhos, deixo esta reflexão. Amor incondicional pode se tornar vulnerabilidade mortal se não for correspondido. Pais que nunca põem limites, que nunca estabelecem consequências, que perdoam tudo em nome do amor familiar. Estão criando predadores em potencial. Se está ouvindo esta história e tem pais idosos, deixo este aviso. Não confunda idade com incapacidade, gentileza com fraqueza ou amor com ingenuidade. A pessoa que te trocou fraldas e ensinou a andar provavelmente sabe algumas coisas sobre vida que você ainda não aprendeu. E se está ouvindo esta história e se identifica com alguma parte dela, se reconhece padrões familiares que lhe são familiares, se vê sinais de que alguém da sua família pode estar te considerando dispensável, então talvez seja a hora de você também começar a fingir um pouco de demência, só para ver o que se revela quando as pessoas acham que você não está prestando atenção. Meu nome é Helena Aparecida Santos Silva. Tenho 85 anos, moro sozinha em Belo Horizonte e durante 6 meses fingi ter Alzheimer para pegar 3 filhos que queriam me roubar. Funcionou melhor do que esperava. E se depois de ouvir minha história, você pensa que sou uma mãe ruim, uma mulher cruel ou alguém que foi longe demais na sua vingança, deixe-me lembrar uma coisa. Eles começaram me considerando legalmente morta. Eu só os ajudei a entender o que isso realmente significa. A diferença entre uma vítima e uma sobrevivente não está no que fazem com você. Está no que você está disposta a fazer para se defender. E eu estive disposta ali a fazer qualquer coisa. Se você também viveu com medo e ainda assim continua de pé, comente esta frase. Eu também mereço viver sem medo. Seu comentário pode tocar o coração de outra mulher que ainda não se atreve a falar. Sua história, como a minha, também merece ser contada. E se esta história te tocou, te convido a comentar, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com quem precisar, porque ninguém deveria carregar sozinha um silêncio tão pesado. Este conteúdo é obra original, baseada numa história real.